Boa tarde para você que está chegando agora. Boa tarde mesmo, porque esta é uma tarde especial. A tarde em que o Senhor preparou para nós, para que nós estivéssemos aqui, online. Nós estamos conectados com você. E nós vamos receber juntos aquilo que Deus tem preparado para esta tarde. Uma tarde muito especial, quando vamos ouvir a pastora Rosana, que tem uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero convidar você. Chama aí sua mãe, sua tia, sua prima. Chama os seus familiares, manda esse link para quem você ama, compartilhe, porque nós queremos o maior número de pessoas sendo abençoados nessa tarde. Esse é o nosso Mulheres com Propósito, uma programação da nossa igreja PIB de Marília, que nós fazemos normalmente a cada 2 meses. E agora, com essa pandemia, as coisas ficaram diferentes. Não podemos ter todas vocês aqui como sempre fazemos. Mas você está aí, na sua casa, no seu carro, ou no seu trabalho. Não importa onde você esteja. O importante é que você está conectado conosco, para ouvir o recado de Deus para a sua vida. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal PIB Marília, ao nosso Facebook, ao Instagram. Conecte-se em uma das nossas redes sociais, mas não fique de fora e compartilhe. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio, agradecer a Deus porque nós podemos estar aqui através dos meios de comunicação e chegar até a sua casa. Nós agradecemos a cada pastora que está aqui conosco, que vai estar participando desta programação. Nós vamos ter sorteios, nós vamos ter um momento da palavra, um momento de oração. Então não saia daí, fique conectados, não saiam daí, porque será realmente imperdível tudo aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Eu quero mesmo agradecer aos pastores, agradecer ao meu esposo, o pastor Domingos, que tem nos dado a liberdade de trabalhar, a liberdade de poder nos reunirmos aqui, mesmo, não é, sem que tenhamos as pessoas presentes, mas nós estamos realmente empolgadas, felizes, muito alegres, porque você está aí conosco. E nós queremos realmente que esse tempo seja um tempo em que Deus fale ao seu coração. Coloque a sua vida agora diante do Senhor. Se prepare e fale com Ele. Diga: Deus, eu quero que o meu coração esteja aberto. Eu estou com os meus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que esse tempo seja um tempo precioso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso Mulheres com Propósito. E nós vamos agora orar. Nós vamos ter um tempo com a pastora Antonieta. Feche os seus olhos aí na sua casa e se conecte conosco no coração do Pai, nesse momento precioso de oração. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo nesta tarde de ouvir a Tua palavra. Ministre ao nosso coração, que não venhamos a oferecer nenhuma resistência, que o Teu Espírito possa trabalhar em nós com liberdade, que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade neste dia, ó Deus. Que a Tua palavra traga sobre nós cura,
renovo, restauração. Marque as nossas vidas com o teu propósito, Senhor. Eu oro para que em cada lugar que essa live está sendo transmitida, se torne Betel, casa de Deus, e que o Senhor possa agir de forma abundante sobre as nossas vidas, que o Senhor nos marque mesmo com a tua identidade, com significado em Ti, com propósito em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos sair desta tarde alinhadas ao Teu Espírito Santo, porque o Seu Espírito Santo tem o melhor para nós e quer nos aperfeiçoar neste dia, ó Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas, somos gratas a Ti, ó Deus, que tenhamos um tempo, Senhor, da manifestação do Senhor em cada casa, que cada família possa experimentar a Sua mão poderosa, ó Senhor, e por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos e Te glorificamos, porque só o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração neste dia, ó Deus, em o nome de Jesus, amém. Que bom estar aqui com você nessa tarde, mais um Mulheres com Propósito, que Deus nos dá o privilégio de estar entrando aí no seu lar, alcançando, de você estar sendo agente de Deus para ministrar a vida das suas amigas. E hoje nós vamos receber alguém que nunca esteve aqui com a gente, não a conheço pessoalmente, mas sabe aquela coisa do Espírito, né? Nos falamos por WhatsApp, por videochamada. Pastora Rosana Lira, pastora da Igreja Verbo da Vida, lá em Maceió. A pastora Rosana, junto com o seu esposo, pastor Judson, já fundaram várias igrejas no Brasil, Verbo da Vida. E hoje eles pastoreiam juntos a Igreja Verbo da Vida lá em Maceió. Ela é fundadora do projeto Mulheres do Secreto, né? É mãe, é avó, então é alguém com muita experiência para compartilhar conosco hoje, uma mulher usada por Deus. Hoje nós temos o privilégio de recebê-la aqui, e eu quero, pastora Rosana, que você fique muito à vontade, a casa é sua, que Deus possa te usar para fluir com liberdade no Espírito, para ministrar as nossas mulheres. Nós, do Mulheres em Ação, estamos muito motivadas e com a expectativa para receber o que Deus falou ao seu coração e que você vai compartilhar conosco. Seja bem-vinda, pastora Rosana. Olá, gente, graça e paz. Então, como a pastora Alessandra falou, aqui é Rosana Lira, né? Estou gravando essa ministração diretamente de Maceió, né? Graças a Deus por essa oportunidade hoje de podermos transmitir online essa palavra para você que faz parte, né, desse projeto tão maravilhoso que é Mulheres com Propósito. E eu fiquei feliz demais com o convite, né, da pastora Alessandra. Quero também deixar um grande abraço para a pastora Rosângela Moreira, né, que abre o púlpito da sua igreja para alimentar essas mulheres. Nós sabemos o cuidado que geralmente os pastores têm, né, em liberar os seus púlpitos para alimentar as suas ovelhas. E eu louvo a Deus pela honra do convite, né, e pela oportunidade de poder estar ministrando para vocês. E sabe, deixa eu trazer para você uma lembrança que certa vez um centurião, ele pediu a Jesus, né, para ir lá na casa dele para curar um servo que estava doente. E Jesus prontamente, né, porque Jesus ele sempre estava pronto para servir, para curar, né, para libertar. E na hora que Jesus disse, eu irei na tua casa, o centurião disse, Senhor, não precisa ir. Eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas só envie uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso nos mostra, queridos, o poder que tem uma palavra enviada. Existe um poder quando a palavra de Deus é enviada. E independente, né, dessa distância, independente de ser online, independente porque nós não estamos presencialmente no mesmo ambiente, eu quero dizer para você, uma palavra vai ser enviada. E do jeito que a palavra que Jesus enviou teve efeito na vida daquele servo, daquele centurião.
A palavra enviada hoje vai fazer um grande efeito na sua vida, na vida, né, das pessoas que estão aí conectadas conosco. Né? E você pode dizer, mas Rosana, foi Jesus que enviou aquela palavra. Pois é, lá em João, no capítulo 14, Jesus disse, aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. E eu quero dizer para você que eu creio nele de todo o meu coração. Eu creio na unção dele nos capacitando. E eu creio, queridos, nessa palavra que não volta vazia. E a minha oração hoje é para que você acolha com mansidão em seu coração essa palavra, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, as nossas vidas. Amém? E eu quero começar, ministrando para você a respeito de um texto muito conhecido nosso, lá em Marcos, no capítulo 4. A Bíblia diz a partir do verso 35, se você for me acompanhar, se você não for ler juntamente comigo, mas escute, porque fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz, em Marcos, no capítulo 4, no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos a outra margem. Presta atenção. Jesus falou algo, Ele estava determinando algo ali. Nós vamos passar para outra margem. Eu estava meditando nesse texto, e eu lembrei, quando nós viramos o ano de 2019 para 2020, na virada do ano, o que você falou, a respeito desse ano? O que você determinou? Vou passar por 2020. Nós ouvimos muitas coisas a respeito de 2020, na virada do ano, e nós rompemos o ano, e nós oramos e declaramos, talvez você tenha dito, vai ser o melhor ano da minha vida, como muitos disseram, olha, vai ser o ano do dobro, o ano da recompensa, o ano extraordinário. A gente sempre declara coisas boas, dando as boas-vindas a esse tempo novo que está chegando nas nossas vidas. E Jesus determinou algo, nós vamos passar, e eu não sei o que você determinou para passar por este ano. E aí, eu declarei que eu estava indo para outro nível, porque eu estava entrando numa década diferente. Essa década 2020, ela estava determinando mesmo, sendo determinada, essa década, por esse ano de 2020. E aí Jesus disse isso, vamos para o outro lado. Antes dele sair, ele determinou isso. E é interessante que a Bíblia diz no verso seguinte, que ele despedindo as multidões, e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Preste atenção. Sempre que você fala algo, tem outras pessoas seguindo você, para ver, principalmente quem não anda no mesmo nível de fé que você. Talvez você seja mulher, seu marido não está no mesmo nível de fé que você, talvez ele não sirva a Deus como você serve, um filho seu, uma nora, uma sogra, sei lá quem. Eu só quero te dizer, amados, que o povo está te seguindo, seguindo o que você fala para ver se acontece, para ver se tem com que te acusar, de dizer, e aí, você não disse isso, cadê que aconteceu? E cadê o Deus que você serve, E você não vive tanto dentro da igreja? Isso acontece demais, E a Bíblia diz que outros barcos estavam seguindo Jesus, assim como outras pessoas estão seguindo. Acredite, tem gente olhando. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Preste atenção, gente. Jesus tinha determinado algo, nós vamos para outra margem. E não foi porque ele determinou algo, uma passagem bem-sucedida, que circunstâncias não se levantaram. E é isso que eu quero falar e trazer à tua memória. O que você falou que você teria esse ano? E de repente se levanta uma pandemia, se levanta uma circunstância, E como nós estamos reagindo a esse tempo que nós estamos vivendo, a esse tempo que nós estamos passando, Será que a gente está lembrado de tudo que a gente confessou de fé que seria esse ano, das palavras que nós recebemos proféticas para esse ano, Porque a circunstância ela se levanta para querer tornar a palavra de Deus desacreditada,
Porque é exatamente esse o propósito, queridos, do diabo é esse. É tornar a palavra de Deus desacreditada. É fazer com que você questione o que você ouviu do próprio Deus, né? Mas, mesmo se levantando, né, todo esse temporal, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas você sabe que barco não tem travesseiro? Né? Não existe barco com travesseiro. Aquele travesseiro estava lá porque foi levado, né, de propósito. Jesus ia naquele barco e ele fez questão de levar um travesseiro, e que ele só anda com travesseiro quem está pensando em descansar. Então, quando ele disse, eu vou para outra margem, ele foi convicto de que aquilo que ele disse ia se cumprir, independente do que se levantasse, mas ele ia também convicto, queridos, para descansar. Porque você sabe que quem crê descansa. É uma característica de pessoas que andam em fé. É ter uma vida de descanso, uma vida de sossego. Porque sabe no Deus que está crendo. E Jesus levou aquele travesseiro, né? E quando ele estava dormindo na polpa, disse que os discípulos os despertaram. Mestre, não te importa que pereçamos. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja exatamente assim, hoje, diante dessa pandemia, né? Sei lá, 5 meses já se passaram, de março até agosto, e você está aí, né? Ah, Senhor, não se importa, Pai, a gente está perecendo, me socorre, Jesus, faz alguma coisa, tem misericórdia de nós. Às vezes nós estamos assim, não é? Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jesus, quando despertou, repreendeu o vento e disse ao mar. Queridos, presta atenção, Jesus nos dá lições na Bíblia sobre o falar. Né? Paulo diz, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E Jesus, ele fez questão de dizer, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus, cheio de fé, cheio de autoridade, era isso que saía da boca dele. E a Bíblia diz que ele falou com o mar. Gente, ele falava com tudo. Uma vez ele falou com uma figueira. Olha que coisa esquisita. Um homem andando pela rua e falando com uma árvore. Mas sabe que pessoas de fé são pessoas que, para os outros que andam na normalidade do fluxo das coisas, são esquisitas. Né? Mas Jesus falou com árvore, Jesus falou com vento, Jesus falou com o mar, Jesus falou com tudo. E porque fé tem uma voz. Né? E você precisa entender isso. Fé tem uma voz. E a voz da fé é a sua voz, falando com as circunstâncias. E Jesus falou, não é? E disse, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e se fez grande bonança. Jesus repreendeu, não só repreendeu a tempestade, mas repreendeu também os discípulos. Porque no verso seguinte, Jesus disse assim, por que vocês são assim tímidos? Como é que não tendes fé? Presta atenção, 2 perguntas Jesus faz aqui, não é? Se você tivesse de ouvir Jesus falando com você hoje, depois desses meses de pandemia, o que você ia ouvir dele? Né? Porque, sabe, Jesus declarou algumas coisas sobre fé quando ele andou aqui na terra, e o que ele declarou foi sempre a respeito de como é que eu posso dizer, um posicionamento, uma atitude, né? Algo que como um homem se comportou diante de uma situação, e esse comportamento trouxe para Jesus uma declaração a respeito de fé. Aqui ele olhou para os discípulos e ele disse, como é que não tendes fé? Outra vez ele olhou para Pedro e disse, homem de pequena fé. Mas outra vez ele olhou para o centurião e disse, grande é a tua fé. Vê que Jesus caracteriza, e todas as características de fé que ele fez foi baseado num comportamento. Agora, qual foi o comportamento que os discípulos tiveram para que Jesus dissesse para ele, vocês não têm fé e são tímidos? Deixa eu te dizer, qual é a característica de uma pessoa tímida? Já prestou atenção que uma pessoa tímida não gosta de falar, né? E Jesus chega para os discípulos e diz, por que vocês são tímidos? Em outras palavras, por que vocês não falaram com a circunstância? Do jeito que eu me levantei para falar, por que vocês não falaram? Agora, amados, presta atenção, se os discípulos não pudessem falar com aquela tempestade, Jesus não tinha dado asa a eles para falar. Ou Jesus tinha dito exatamente para eles, realmente vocês fizeram bem em me acordar, porque só quem pode repreender isso sou eu. Mas não foi isso que Jesus fez.
Jesus chamou a atenção deles porque eles foram tímidos ao ponto de ficar calados diante de uma circunstância. Deixa eu te perguntar, o que é que você tem falado diante dessa pandemia? Diante dessas circunstâncias que se levantou, muitas vezes para abafar, né, a nossa vida, a fé que a gente tinha em Deus. O que você tem falado? Você tem sido tímido ou tem falado coisas erradas? Né? Porque se é para falar, fale com autoridade para colocar o diabo no lugar dele, não é? E aí ele diz exatamente isso. Como é que não tendes fé? E o questionamento de Jesus aqui é exatamente isso. Porque quem crê fala. E a característica de quem crê, amados, é exatamente estar falando fé. Mas eles decidiram ficar calados, clamando para que Jesus fizesse alguma coisa para eles, né? E eu pergunto para você, como tem sido o seu comportamento nesse tempo? Porque nós precisamos, sabe, gente, se posicionar e ordenar uma calmaria e ordenar uma provisão que já está pronta. Eu vou te mostrar aqui na palavra. A gente precisa se posicionar crendo que as coisas vão ser de acordo com a palavra que Deus enviou para nós no último culto do ano de 2019, porque toda igreja tem um culto, querido, da virada, onde o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma palavra para o ano seguinte. E eu sei que na sua igreja não foi diferente. Teve uma palavra que foi enviada, como Jesus enviou aquela. Vamos para o outro lado. Se levantou uma circunstância. Mas sabe de uma coisa? Eles chegaram lá. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que eles atravessaram. Então eu quero dizer o quê? É que esse ano, se você permanecer firme no que Deus falou, não importa o que se levantou, ele vai terminar exatamente como Deus falou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. E nada do que Deus fala cai por terra, ao ponto dele não cumprir o que ele mesmo disse. Você entende? Então, o que eu quero dizer para você? Né? Não é tempo, gente. Nós não estamos vivendo um tempo onde a gente é só mais um no meio da multidão. Não é só mais uma esposa no meio da multidão de esposas, é só mais um filho ou uma filha no meio de uma multidão de filhos, é só mais um pregador. Não, amados, não é mais tempo da gente viver como só mais um. A gente tem que ser aquele que é diferenciado pelo que a gente crê em Deus. Sabe, porque a fé em Deus nos torna diferenciados. E a gente precisa, amados, se posicionar. Sabe, se fala muito hoje em teste para Covid-19. O teste deu negativo, o teste deu positivo. Deixa eu perguntar a você, se você fosse fazer um teste hoje para fé, daria positivo ou negativo? Por quê, Rosana, você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, no capítulo 5, se eu não me engano, eu não sei qual é o versículo, mas ele diz exatamente assim, examinai-vos para saber se você realmente está na fé. A Bíblia pede para você fazer um exame, né? Não para saber se você está contaminado com alguma coisa do mundo, mas para saber, querido, se realmente você está em fé. E se você for fazer esse exame hoje, examinai-vos para ver se realmente estáis em fé. Ia dar positivo para a fé ou negativo para a fé. Rosana, como é que eu posso saber se é positivo ou negativo? Pelo que você fala, as palavras que você fala determinam o que está cheio o seu coração. Se o coração estiver cheio de fé, você vai falar fé. Se estiver cheio de incredulidade, vai sair incredulidade. Amém? Então, a Bíblia diz, gente, que a fé vem. Talvez você possa dizer para mim, eu não estou nesse nível de fé para me levantar diante das circunstâncias e repreender as circunstâncias, sabe? E avançar no que Deus tem para mim, né? Eu estou um pouco desanimado, eu estou um pouco, né, acanhado. Eu quero te dizer, queridos, a Bíblia diz que fé vem. Se a Bíblia diz que fé vem, ela vem. E como é que ela vem? A Bíblia diz que é ouvindo a palavra. Por isso a fé vem, né? Pelo ouvir e ouvir a palavra, ou ouvir a pregação, ou ouvir o evangelho. Então, o que eu quero dizer para você? Qual é a área que você está deficiente em fé? O que você tem que fazer nessa área? Ouvir a palavra nessa área que te garante que Deus é com você. Se está doente, escuta sobre cura. Se está sem dinheiro, escuta sobre provisão. Se está com casamento derrotado, escuta sobre família cristã. Porque a fé vem.
Agora, queridos, a fé não pode vir, é você na frente de uma televisão, escutando notícias toda hora, que morreu 1.000, que morreu 2.000, que morreu mais de 100.000, que morreu isso, que tem tantos contaminados, que os leitos de enfermidade estão cheios. Queridos, eu sei que a gente não pode viver alheio às notícias, mas a gente precisa determinar, porque Deus fez o homem, deixa eu te dizer, Deus fez o ser humano para ser conduzido pelo que escuta. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu moro aqui em Maceió, imagine você aí em São Paulo, de repente você diz, vou tirar umas férias, vou para Maceió. E você decide vir de carro. E no percurso de Marília para Maceió, dentro do carro, você escuta, houve um terremoto em Maceió, a Maceió está um caos, né? As praias estão isoladas, né? Nada está funcionando. Querido, deixa eu te dizer, você continua essa viagem ou desiste? Por que se desiste? Você não estava aqui para ver, você não estava aqui para sentir o tremor de terra, você não estava aqui, amados, para participar de nada, mas só pelo fato de você ter ouvido, isso gera em você um comportamento. Não é assim? Por quê? Porque tudo que a gente escuta gera em nós um comportamento. E aí, eu gosto de dizer isso, né? Que aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Se você estiver cheio da palavra, você vai ser conduzido pela palavra. Mas se você estiver cheio de incredulidade e de notícias, você vai ser conduzido pela incredulidade e pelas notícias. Então, deixa eu te dar um conselho. Não escuta só falar de crise. A crise está se estabelecendo, né? Muita coisa está falindo. Isso está... Sabe, queridos, vamos virar a chave e vamos começar a ouvir a respeito do que Deus tem para nós, da fé que a gente tem que ter na palavra, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. O possível você faz, mas o impossível é com Ele. Então, no momento que a gente começa a escutar sobre esse Deus do impossível, não vai ter impossibilidade para mim nem para você. Porque Deus existe para isso. E acredite, viu, mulheres que estão me ouvindo, né? Filhos de Deus que estão me ouvindo. Se existe um Deus no céu, é porque nós precisamos dele. Porque se a gente não fosse precisar dele, ele nem existia. Então Deus está aí, disponível. Nunca ninguém chegou perto de Jesus para sair com a necessidade que estava. Se precisava, não tinha alimento, ele multiplicava e sobrava. Se estava morto, ele ressuscitava. Se estava doente, era curado. Se estava cego, via. Se estava mudo, falava. Se estava surdo, ouvia. De todo jeito, chegando perto dele, tinha uma solução. E eu quero te dizer que a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje será para todo sempre. Se ele, nenhum que chegou perto dele, pôde voltar, amado, né, com as mesmas necessidades, não é hoje que ele vai te deixar na mão. Você entende? Então, o que é que a gente precisa entender? Se posicione naquilo que você escuta e selecione o que você escuta. Mas no momento, amado, que vocês ouvir, se posicione, né? Sabe quando você vai para um shopping que tem uma escada rolante lá e você põe o pé naquela escada e fica lá quietinha e a escada mesmo, você sem fazer nada, ela vai te levar lá para o outro andar, para o outro pavimento. A palavra de Deus é exatamente assim. Quando você escutar ela, você se posicione nela, que ela vai te levar aonde Deus disse que te levaria. Mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ao ponto de ouvir uma boa palavra hoje e daqui a pouco, eita, Deus cura, Deus provê, né? Deus é o Deus do impossível, milagres ainda é para hoje, vai acontecer. E você escuta uma palavra, você fica cheia de fé. Aí daqui a pouco você sai desse ambiente, liga, né, a tua televisão ou alguma coisa numa notícia, eita, está tudo errado, uma crise que está se estabelecendo, muita gente passando fome, e você automaticamente troca o que você ouviu, né, das notícias celestiais pelas notícias naturais, e você começa a agir, né, titubeando. E Tiago, ele faz isso, fala isso. Ele diz, não creia você que um homem de ânimo dobre recebe alguma coisa da parte de Deus. Olha que coisa séria. E ele ainda explica o que é um ânimo dobre. Ele disse, é aquele homem como a onda do mar. Um dia está lá na frente, outro dia está lá atrás. Então, deixa eu te dizer, já que você decidiu, amado,
crer em Deus e fazer de Jesus o seu Senhor. Fique firme na palavra e seja exatamente o crente que Deus quer que você seja, porque acredite, nós estamos entrando num tempo aonde chegou, queridos, um tempo aonde a gente vai ver a diferença de quem crê e de quem não crê, de quem está de oba-oba e de quem está sério nas coisas de Deus, de quem serve a Deus e de quem não serve. Quem não serve, pense num tempo onde verdadeiramente nós vamos ver uma diferença no meio do povo de Deus. Sabe aquela separação do joio e do trigo, né? Eu não sei se você sabe qual é a diferença do joio para o trigo. Aparentemente são iguais. Por isso que Jesus disse, não arranque não, porque você corre um sério risco de você se confundir e arrancar um pensando que é o outro. Por quê? Né? Qual é a diferença do joio para o trigo? É que o joio, ele é a mesma coisa do trigo, só que ele é oco dentro. O trigo, ele tem umas sementinhas dentro que torna ele pesado. E aí, como é que a gente vê a diferença? Quando o vento sopra, né? Quando o vento sopra, aí o que é que acontece? O trigo se rende e o joio fica em pé, porque ele está vazio, ele está seco, ele não tem peso, ele fica em pé. O vento dá, o trigo se rende e o joio fica em pé. E eu vou te dizer, amados, esse é um tempo onde o vento do Espírito vai soprar e a gente vai ver a diferença do joio e do trigo. Porque quem está cheio de fruto da justiça, porque Jesus disse, essa é a semente incorruptível, é a semente da palavra. Se você estiver cheio da semente da palavra, o vento do Espírito vai soprar e você vai se render a tudo que a palavra de Deus diz. Mas se você tiver oco, seco, só com aquela aparência, sabe, querido, de religioso, de ir para a igreja de todo jeito, de ir por ir, eu vou te dizer, o vento do Espírito pode soprar e você ficar sem se render ao que Deus tem para esse tempo. Eu só quero te dizer que se você se posicionar na palavra de Deus, sabe? Jesus ordenou, gente. Jesus não... Você já prestou atenção que tem algumas coisas na nossa vida que Deus até mandou escolher. Ele disse, eis que proponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Deus diz, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, não é? Escolhas que nós fazemos. Mas Jesus, quando ele vai falar de fé, ele não deu uma escolha. Você tem uma escolha, você crê ou você não crê. Jesus simplesmente ordenou, tende fé em Deus. Então, deixa eu te dizer, tenha fé em Deus, tenha fé na palavra, tenha fé no que a Bíblia diz, né? E se você escutar alguma coisa que contraria o que Deus diz na palavra dele, fique sempre com a palavra, porque Deus vai te honrar. Porque pensa uma coisa que Jesus sempre honrou quando andou aqui na terra, foi a fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Foi a tua fé. Jesus fez questão de honrar quem se aproximava dele por fé. E ele ainda é o mesmo. Amém? Então, o que é que eu quero dizer para você? Teve uma mulher na Bíblia, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava confinada dentro de casa. A medicina colocou ela dentro de casa porque não tinha... Até o diagnóstico dela, o prognóstico era terrível, não tem mais jeito, não tem mais cura. A lei colocou ela dentro de casa porque uma mulher com fluxo de sangue não podia sair no meio do povo. Não é verdade? A condição financeira dela colocou ela dentro de casa porque disse que tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos. Então, essa mulher estava confinada dentro de casa e quando foi no início dessa pandemia, o Espírito Santo falou comigo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava confinada, porque a gente tudo confinado, sem poder sair de casa. E o Senhor falou comigo, olha, aquela mulher estava dentro de casa. Mas leia o versículo que ela estava fazendo dentro de casa. E aí, quando eu fui ler, a Bíblia diz que ela estava dentro de casa e ela ouvia falar de Jesus. E o Senhor disse para mim, esse tempo você vai ficar dentro de casa. Mas fique dentro de casa ouvindo a minha palavra. Escute sobre a minha palavra. Cuidado para não estar dentro de casa, porque você está confinada por conta de uma pandemia, né? Só exposta às notícias naturais, porque isso é uma realidade, mas a realidade da minha palavra é maior do que essa.
Porque Jesus disse, tudo vai passar, mas essa palavra permanece para sempre. E o Senhor falou comigo, fique dentro de casa como essa mulher está, mas fique ouvindo falar a palavra. Porque quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela começou a falar a coisa certa. E ela começou a dizer, eu só preciso tocar nele. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Se eu tão somente... Por quê? Porque ela estava ouvindo a coisa certa. Quando você escuta a coisa certa, a fé vem. E quando a fé vem, ela é liberada pelo falar. Crie, por isso falei. Não é assim que as coisas acontecem? E aí, quando ela começou a falar, ela tocou nele e foi curada. Porque a gente sempre vai ter... Gente, olha, palavras são sementes. Mulheres... todo mundo diz que a mulher fala mais do que o homem. Então você pode. Deixa eu dizer isso para você. As palavras que saem da sua boca cria um ambiente ao seu redor. Palavras mudam o ambiente. Palavras determinam um ambiente, né? Palavras, elas são exatamente assim. Sabe quando você frita peixe, que fica aquele cheiro impregnado dentro do apartamento ou dentro da sua casa? Você fritou o peixe para o almoço, à noite o cheiro do peixe está lá. Palavras são exatamente assim. Quando você libera, ela fica impregnada no ambiente. E sabe de uma coisa? As palavras que você libera determinam o que vive e o que morre. Se você determinar palavras de vida, você vai ter vida dentro da sua casa. Mas se você liberar palavras de morte, é isso que vai ter. Porque a Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Aqui em Provérbios 12, 14, na nova linguagem de hoje, na versão nova linguagem de hoje, diz assim: você será recompensado pelas boas coisas que você fala. Queridos, existe uma recompensa nas boas coisas que eu falo. Por que eu vou falar coisa ruim? Porque a recíproca também é verdadeira. Se você falar coisa ruim, você vai ser recompensado por isso. Mas se você decidir falar coisas boas, você vai ser recompensado. Então, a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, crie um ambiente com a palavra de Deus dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, sabe, na criação dos seus filhos, no seu casamento. Crie um ambiente. E o ambiente que você criar, com as palavras, com a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai sustentar. Nós vivemos num ambiente, num mundo, num universo que foi formado por palavras. Tudo foi criado porque Deus disse. E disse, e haja isso, e haja luz, e haja firmamento, e haja peixe, e haja árvore, e haja. Ele foi falando todas as coisas. E depois que ele fez todas as coisas, ele criou o homem. O ser humano para ser porta-voz dele aqui na terra. Então nós somos porta-vozes de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não estar se encontrando, sabe? Para um café, que hoje já pode, pelo menos tomar um café com outra, sabe? Ou num papo, num grupo, ou sei lá, numa família. E está falando, querido, só de coisas ruins. Ah, mas o negócio está difícil. Ah, mas está complicado. Ah, mas está faltando dinheiro. Ah, mas a crise. Queridos, onde é que fica a palavra? Então vamos falar, vamos concordar com Deus. Porque se a gente concordar com Deus, a Bíblia diz que nós vamos ser recompensados pelas boas coisas que nós falamos. Então a palavra sempre vai criar esse ambiente, né? Então, ao invés de ser como aqueles discípulos que estavam gritando para Jesus fazer alguma coisa, então grite a palavra. Não grite para Deus fazer, grite porque Deus já fez. Deixe, sabe, queridos, o inferno ouvir que Deus, ele já fez. Jesus já morreu naquela cruz para te dar uma vida e uma vida em abundância. E vida, queridos, não são momentos. A vida em abundância que Cristo conquistou para nós é um estilo de vida. E esse estilo de vida que Deus conquistou para nós, ele não é determinado por uma circunstância, entende? A prosperidade, tudo que Deus tem para nós não é determinado por uma circunstância. Né? Ah, se isso aqui está bom, eu tenho uma vida abundante. Se isso aqui está ruim, eu não tenho vida abundante. Não, amado. Não é o ambiente que determina quem você é. Entende? É quem você é que determina o ambiente que você vive. Nós somos filhos do Deus Altíssimo.
Nós precisamos entender isso. Deus trabalha, queridos, o Salmo, lá em Isaías 64 diz isso. Nunca vi um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus não está trabalhando contra você. Deus está trabalhando em teu favor. Acredite, guarde a sua língua de falar errado. Vamos falar correto, vamos falar fé. Amém? Então, a gente precisa entender essas coisas, né? E olha, cuidado com quem você escuta e o que você escuta. Você sabe que quem você escuta determina quem você é e aonde você vai chegar. Por isso que o Senhor falou comigo. A mulher estava dentro de casa, mas estava ouvindo falar sempre sobre Jesus. Você sabe por que ela foi curada? Porque quem ela escuta determina quem ela é. Ela estava doente, mas porque ela ouviu falar de Jesus, ela ficou curada. Amém? Então escute a coisa certa, dê valor, amados, às palavras certas, como é que eu posso dizer, as instruções corretas, né? Um dia, Maria, ela foi abordada por um anjo. E o anjo trouxe uma instrução tão poderosa para Maria. Não foi? Olha, vai vir sobre ti o Espírito Santo. Maria sem entender nada. Meu Deus, como é que vai ser isso? Né? Uma moça virgem, como é que vai ser isso? Né? Eu vou gerar um dentro de mim. E sabe o que Maria fez? Levantou as mãos para os céus e disse assim, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Porque eu sei que para Deus não existe o impossível. Amado, quando você escuta uma palavra da parte de Deus para você, ainda que você não entenda nada, levante suas mãos como Maria levantou e diga que se cumpre em mim conforme a tua palavra, Senhor. Se a tua palavra diz isso, que se cumpre em mim, eu não sei como é que vai ser, a minha mente não consegue te alcançar, porque Deus é grande demais para caber dentro da tua cabeça. Às vezes a gente quer entender Deus raciocinando. Deixa eu te dizer, só se entende Deus pela fé. A gente não pode entender Deus pelo raciocínio, gente. Porque Deus não cabe dentro da nossa cabeça, você entende? E aí a Maria disse exatamente isso, né? Que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Faça isso. Quando lê um versículo que você não está vivendo ele, e você não sabe como é que ele vai funcionar na sua vida, levanta as mãos. Eu gosto de dizer isso. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz o que sabe. E sabe, uma coisa que a gente sabe é levantar as mãos para os céus e dizer, faça em mim conforme a sua palavra. Agora, o que eu acho lindo, gente, é que depois que Maria ouviu isso, o Espírito Santo veio sobre ela. E se você nasceu de novo, o Espírito Santo já veio sobre você. Ele habita em você. Né? Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele habitará em vós e fará de vós morada. O Espírito Santo ele não veio te visitar e sair. Ele veio morar em você. Aleluia! E aí, cheia do Espírito Santo, Maria saiu para ir falar com Isabel. E quando ela chega para falar com Isabel, Isabel também estava grávida. E Isabel estava gerando algo, né? Para se completar com aquilo que Maria também estava gerando. Então, mulheres, deixa eu te dar um conselho. Uma mulher cheia do Espírito Santo, quando ela fala com outro. Quando Maria falou com Isabel, o ventre de Isabel estremeceu. Disse que a criança saltou dentro de Isabel. Uma mulher cheia do Espírito Santo é essa mulher que até num cumprimento, ela simplesmente ativa o que está dentro da outra para nascer. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher que mata o sonho dos outros. Sabe que quando uma amiga chega para ela e conta, olha, eu estou pensando em fazer isso, ela não chega, cai na real, não é tempo disso, não é tempo daquilo. Não, ela é uma mulher que só o cumprimento dela estremece o que está dentro da outra para nascer. Então seja essa mulher, sabe, que ativa a vida dentro da outra. E outra coisa, se una a uma mulher que está gerando para o mesmo propósito que você está. Porque se você for uma mulher cheia de fé e se unir com uma mulher que não tem propósito de vida, que só anda murmurando, que só anda reclamando, que fala de Deus e o mundo, que fala mal de pastor, que fala mal do marido, que fala mal do filho, fala mal do dinheiro que tem, fala mal do emprego, deixa eu te dizer, isso não é companhia para você. A Bíblia diz, amados, que nós precisamos amar a todos, mas não diz que nós precisamos se associar com todos. Sabia disso? Escolha muito bem as suas associações, como Maria escolheu. Ela foi
uma mulher cheia do Espírito Santo se associar com uma mulher que estava gerando para o mesmo propósito. Então, eu acredito que esse é um tempo para você se unir com mulheres de fé, mulheres que falam fé, mulheres que estão dispostas, sabe, a pegar junto com você e dizer, vamos crer juntas, que a gente vai sair dessa e vai sair melhor do que isso. Então, esse posicionamento. E deixa eu falar uma coisa para você. Existiu os judeus na Antiga Aliança, que certa vez eles foram literalmente, sabe quando alguém é encostado na parede para decidir algo? Né? Aquele homem, uma autoridade na Antiga Aliança, chegou para Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse assim, ou você se prostra a mim, ou a gente te lança numa fornalha de fogo ardente. Você sabe que existe tempos e épocas na nossa vida que exige de nós um posicionamento. Eu acredito que a igreja está vivendo esse tempo, sabe, gente? Aonde exige de nós um posicionamento. A quem é que a gente quer se prostrar? Ao Deus errado ou ao Deus verdadeiro? Né? A um que se levantou, né, para ser adorado ou para aquele que me fez um adorador dele? Entende? E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego foram realmente, como é que eu posso dizer? Sabe aquela situação de se dar agora? Você quer viver ou quer morrer? Né? Você quer se prostrar diante da estátua que eu fiz para mim? Ou você vai morrer nessa fornalha de fogo ardente? E eu estava meditando sobre isso. Você sabe que tempos acontecem na nossa vida que a gente precisa de um posicionamento, precisa sair de cima do muro. A gente precisa realmente decidir no que a gente está crendo, né? Se a gente crê mesmo, ou se a gente não crê, se a gente está crendo em Deus só da boca para fora, ou se a gente está crendo nele de verdade, sabe aquela coisa de mesmo, como a gente brincava quando era criança, de verdade ou de mentira, né? E aí aqueles homens foram encostados na parede, decida. E sabe, eles decidiram por adorar o Deus verdadeiro. E sabe o que foi que o rei fez? Então aquece a fornalha 7 vezes mais. Existem posicionamentos que a gente toma na nossa vida que parece que a situação piora. Quando você se posiciona em fé e você diz, rapaz, eu vou continuar crendo, eu vou continuar, né, congregando, eu vou continuar, mesmo nesse tempo, ofertando na minha igreja, eu vou continuar dando os meus dízimos. Sabe de uma coisa? Essa situação, gente, essa pandemia é como uma situação que está nos encostando na parede, para que a gente decida o tipo de cristão que nós somos. Você entende? Não é uma pessoa física, mas é como é que eu posso dizer? Uma situação que se levanta, que está te pressionando, né? Decida, né? Decida, você vai continuar crendo mesmo, ou você vai continuar, você quer crer no Jornal Nacional ou na Bíblia? É mais ou menos isso, né? E aí, esses homens, a Bíblia diz que a palavra do rei era urgente, e eu sempre sei disso, o diabo ele sempre tem pressa, né? Em querer te pressionar, em querer um posicionamento mesmo. E sabe, queridos, no momento em que aqueles homens são atados, a Bíblia diz que eles estavam amarrados e foram jogados dentro daquela fornalha. Só os homens que jogaram ele já foram mortos, né? Mas eles caíram atados e quando o rei olha, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, nós não lançamos 3 homens amarrados aí dentro, porém eu estou vendo 4 homens soltos que andam, na minha versão diz assim, estão passeando dentro dessa fornalha. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, eles foram jogados lá atados, mas aquele calor só serviu para deixar eles livres. Deixa eu te dizer, você é livre em Cristo Jesus. Essa situação se levantou só para te deixar mais livre, mais leve, mais solta. Crê em Deus, sabe, para avançar, para abrir as asas, para voar alto. E eu vou te dizer uma coisa, sabe, pessoas vão olhar para você e vão saber com quem você está.
Porque a Bíblia não disse que Sadraque, Mesaque e Abednego viram aquele quarto homem, mas o rei que estava de fora, que era o inimigo dele, viram eles três com mais um. Você entende? Talvez você acorde um dia se sentindo sozinha, abandonada. Meu Deus, meu negócio não deu certo. E fechou, e faliu, e dinheiro que não chega, e isso que não está acontecendo. E você pode se sentir sozinha. Mas sabe de uma coisa? Quando o diabo olha para você, ele sabe com quem você está. Existe um quarto homem comigo e com você, que talvez você não esteja vendo fisicamente aqui do seu lado. Mas o reino do Espírito é mais real do que esse que a gente está vivendo. E eu vou dizer para você, no reino espiritual, tem um outro com você. E Jesus disse, jamais te abandonaria, jamais te deixaria. Né? Então, o que eu quero dizer para você? É que coisas se levantam muitas vezes, só para nos deixar mais livres, mais crentes, mais confiantes, entende? E aí, amados, eu sei que medo é um espírito, sabe, que tem se levantado nesses últimos dias, né? Eu vou dizer algo que eu acho interessante. Você sabe que o contrário de medo não é coragem, é fé, né? Às vezes as pessoas pensam que para enfrentar o medo tem que ter coragem. E eu vou te dizer que para enfrentar o medo, a gente não precisa de coragem, a gente só precisa de fé. Porque medo é um espírito e fé também. Uma vez, Paulo, ele falou com Timóteo, né? E Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, tenha cuidado, traga à sua memória a fé que a tua avó Lloyd te ensinou e a tua mãe Eunice. Duas mulheres de fé injetaram fé em Timóteo. O pai de Timóteo, nós sabemos que ele não era cristão, né? E Timóteo, ele foi criado com a avó e com a mãe, para você ver o poder que tem uma mulher na vida dos filhos. Ensine fé aos seus filhos. E aí Paulo chega para Timóteo. Timóteo estava vivendo uma situação bem complicada, porque Nero tinha se levantado para atacar, né, as igrejas cristãs. Nero estava matando, queimando os cristãos vivos. Né? Quando Roma estava escuro, Nero queimava os cristãos vivos para iluminar Roma. Nero colocava uma pele de animal nos cristãos e jogava para os leões comerem. Era esse tempo que Timóteo estava vivendo. Ele era um jovem pastor de uma igreja e o alvo de Nero, na época que ele era imperador, era a igreja, eram os cristãos. Então Timóteo, ao saber dessa situação, ele fica com medo, porque o medo vem. Medo vem para todo mundo, ele só não pode ficar. Você entende? Porque um dia Josafá teve medo, quando aquela multidão veio sobre ele. E Josafá disse, nós não sabemos o que fazer, porém os meus olhos permanecem postos em ti. Na hora do medo, a gente tem que saber para onde a gente está olhando e quem a gente está contemplando. Entende? E aí, de repente, Timóteo, ele sente aquele medo. E Paulo diz, Timóteo, lembra da fé que tua mãe e tua avó te ensinaram. E aí Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Então isso nos mostra que medo é um espírito e não vem de Deus. Né? Ele diz, Deus te deu um espírito de poder, Timóteo. Um espírito de amor e um espírito de poder. Né? Então esse espírito que Jesus liberou para nós. Quando ele disse, eu vou, mas o Pai vai enviar outro, vai estar com vocês. É um espírito de poder, né? E aí, amados, Paulo fala também, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele diz assim, tenha, porém, o mesmo espírito da fé. Do mesmo jeito que Paulo fala do espírito do medo, ele fala do espírito da fé. Entende? É por isso que eu digo para você que medo não se combate com coragem, medo se combate com fé, porque são espíritos diferentes. Mas o espírito da fé sempre vai prevalecer. Amém? Então o que é que eu preciso que você entenda, né? Não tenha medo do seu futuro, não. Rosana, como é que vai terminar 2020? Não tenha medo do seu futuro, porque só tem medo do futuro quem esquece o que Deus fez no passado. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, existe uma história aí que você pode contar e dizer, Deus foi comigo. O mesmo Deus que foi com você até hoje é o mesmo Deus que vai com você até
que Jesus volta para te pegar dessa terra. Fica tranquilo, né? Então, o que eu quero te dizer? Vamos trocar os medos, gente, né? Por fé. E como é que eu troco medo por fé? Ouvindo a coisa certa. Se recuse a ouvir, sabe, negativismo. Se recuse a ouvir, não dá, tá ruim, sabe, querido, selecione quem você escuta, pelo amor de Deus, não se associe com gente que só tem coisa ruim para falar, né? Vamos trocar o medo pela fé e vamos começar a dizer, esse ano vai terminar melhor do que aquele que quando começou, porque a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, né? Então o fim do ano vai ser melhor do que o começo dele. Se prepara, Deus tem coisa boa vindo por aí, né? E aí, o medo é uma arma, gente, que o diabo usa para sugar a vida de Deus em nós. Você sabia disso? O medo, ele suga a nossa força. O medo, ele suga a vida que Deus colocou em nós. É muito triste. Sabe, ninguém nunca tem medo e paz ao mesmo tempo. Ou você tem paz ou você tem medo. Mas a vida que Jesus propõe para você é de paz. Ninguém tem medo e alegria ao mesmo tempo. Ou você tem alegria ou você tem medo. Ninguém tem medo e fé ao mesmo tempo. Eu sempre costumo dizer, querido, que medo é fé no Deus errado. Mas se você tiver fé no Deus certo, você nunca vai ter medo, né? E aí você não pode ter os dois. Ou você tem um ou outro. Então escolhe, né? O que você quer se deixar ser cheia hoje. E nós precisamos decidir algumas coisas, né? E aí a gente precisa entender isso, né? É que, queridos, nada na Bíblia foi escrito por acaso, nada, né? Por que foi que Davi escreveu o Salmo 23, né? E ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Eu não sei se você já viu, né? Uma vez passou no Fantástico uma reportagem de pessoas que usam sombras para transmitir imagens, né? As pessoas usam as mãos e com as mãos, né, numa luz, ele transmite uma imagem. E a imagem de cachorro, eles fazem coisas incríveis, né, com as mãos, porque eles usam uma sombra para transmitir uma imagem. Você entende o que eu estou falando? Às vezes se brinca até com crianças, né? Na parede, coloca uma luz, aí vai fazer com a mão um coelhinho, um cachorro, e isso e aquilo. Quando Davi está falando aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o que Davi está querendo dizer? Que o diabo, ele faz isso, ele cria imagens malignas com uma sombra da morte, só para te perturbar. Mas sabe o que Davi diz? Ainda que eu passe por esse vale, o diabo querendo mostrar imagens, né, para me perturbar, né? Ele diz assim, eu não vou temer mal nenhum, porque ele tem convicção da presença de Deus com ele. Você entende isso? E, amados, olha, pensa numa coisa que não te faz mal, é sombra. E como é que o diabo cria sombras, né? Não da forma que as pessoas criam com as mãos, né? Para formar bichinhos bonitinhos. Às vezes ele cria sombra na tua imaginação. Quando o teu marido, por exemplo, demora a chegar em casa, logo o diabo cria uma sombra na tua cabeça, né? Será que foi assaltado? Será que aconteceu alguma coisa no trânsito? Será que está com outra? Mas por que não ligou? Por que isso e por que aquilo? Você está entendendo? Sombras, amado. Através de sugestões, né? Essa palavra diabo significa isso, gente. Lançador de dardos. O diabo sempre vai estar lançando dardos malignos, mas o escudo da fé, Paulo diz lá em Efésios, né? Apaga todos eles. Então, sempre que vier um pensamento assim, né? Uma sombra que o diabo quer apresentar para você de algum mal, de alguma coisa, sabe, querido, deixa que a palavra de Deus limpe toda a sujeira que o diabo queira fazer na sua mente. Por isso que Jesus disse, vós já estar limpo pela palavra que vos tenho falado. Pensa num versículo bíblico, logo aquela imagem sai. Entende isso? Então, o que eu quero dizer para você? É que, às vezes, tem criança pequena que tem medo da sua sombra. Um dia desse eu estava andando com meu neto, né?
Ele estava começando a andar, 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos, e a gente era de noite. E ele começou a andar e ver a sombra dele, acompanhando ele. Ele teve medo, quis vir para nosso colo, né? Medo da sombra. Mas é isso que Davi está dizendo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Então, não tenha medo, né? Troque o medo pela fé, né? O propósito dela é só gerar medo em você, mas você não precisa disso. E lá em 1 Pedro, gente, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz assim, né? Que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Presta atenção a isso, a quem possa. Isso quer dizer, por que é ao derredor? Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Amém? A Bíblia diz lá no Salmo, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o diabo, ele está ao derredor, mas ele está procurando a quem possa tragar. Não é a quem ele quer, porque querer, ele quer todos. A humanidade que Deus fez, ele gostaria de tragar todos, mas ele não pode. Porque nós somos blindados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida e na nossa vida ele não pode, né? Então, a quem pode? Então, fique convicto disso. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, fica tranquilo, né? Ainda que se levantem muitas notícias, ainda que se levantem muitas circunstâncias, né? Eu sempre falo, quando o povo fala de crise, eu digo, rapaz, crise na vida do crente tinha que ser só de riso, uma crise de riso, uma crise de alegria pelo Deus que nós temos. E eu gosto de dizer isso. Num momento de crise, queridos, existem 2 tipos de pessoas. Uns que choram e outros que fabricam lenço, né? E ficam milionários por fabricar lenço para aqueles que choram. Então, qual é você numa crise? Você é aquele que chora ou que fabrica lenço? Porque acredite, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, eu tenho certeza, sabe? Eu sei que as pessoas estão aí esperando as coisas voltarem ao normal. Eu pergunto, que tipo de normal você quer voltar? Para uma normalidade aonde se vivia uma vida de todo jeito, indo para a igreja, ouvir uma palavra e voltar sem que nada acontecesse na sua vida? Sem um posicionamento daquilo que você quer em Deus, sem um propósito, queridos, diante dos seus olhos, de um futuro que Deus tem para você. Que tipo de normalidade você quer voltar? Deixa eu te dizer, depois dessa pandemia, nós não vamos voltar para a normalidade. Nós vamos voltar para um estilo de vida diferente daquele que nós tínhamos. Um estilo de vida, mas aonde agora vai fazer a diferença é quem crê e quem não crê. Sabe, queridos, é um estilo de vida aonde vai se sobressair não mais um na multidão, mas aquele que tem uma palavra para se sobressair. Você entende? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que não, como eu já disse no início, não é só mais um profissional, tem que ser o profissional. Não é só mais um que frequenta a igreja, tem que ser um crente cheio da palavra e do Espírito. Você entende? Nós estamos entrando nesse tempo. E você precisa ouvir essas coisas e se posicionar para saber exatamente o que você quer da sua vida. Para que a gente possa realmente entrar nessa década que nós estamos entrando, onde ela vai fazer diferença na minha vida e na sua. Amém? Na vida dos nossos filhos, amados. Nós não geramos filhos para o diabo, não, mulheres. Nós geramos filhos para ser o que a Bíblia diz. Nossos filhos serão poderosos nessa terra. Uma geração poderosa nessa terra. É isso que a Bíblia nos garante. Famílias benditas do Senhor, não para estar vivendo divórcio ou separação. Olha o que a Bíblia nos garante, né? Mas tudo isso é para quem está, né, firmado nessa palavra, né? Conhecendo o que a Bíblia fala ao nosso respeito. E sabe, deixa eu ir concluindo essa mensagem com você,
né? E trazendo para a sua memória algo que, às vezes, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está muito atribulado, às vezes a gente não enxerga um palmo adiante do nosso nariz. E a gente precisa estar muito posicionado na palavra para sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só tem uma forma de nos conduzir, é pela palavra. Mas se eu não conheço a palavra, como eu vou ser conduzido por ele? Não é verdade? E aí, tem um texto lá em Gênesis que fala de uma mulher, Agar. Eu acredito que você até já leu esse texto. Quem foi Agar? Agar foi aquela mulher onde Deus tinha falado com Abraão que ia dar um filho para ele. Sara, estéril, quis dar uma mãozinha a Deus e disse para Abraão, Abraão, né, coabita com a minha serva para que ela possa te dar esse filho que Deus prometeu. Eu quero dizer uma coisa, Deus não precisa da tua mãozinha. Deus só precisa que você acolha o que ele falou ao seu respeito, fique firme nisso e as coisas vão acontecer. A única ajuda que a gente pode dar a Deus, queridos, a melhor delas, é crer no que ele falou e se posicionar como aquela escada rolante e deixar aquela palavra nos levar onde Deus disse que nos levaria, né? É aquilo que Maria fez. Cumpra-se em mim a sua palavra. Não sei como é que vai ser. Sara poderia ter sido essa mulher, né? Que disse, se cumpre em mim conforme sua palavra. Mas o que ela fez? Falou com Abraão, coabito com a minha serva. Depois que Agar teve Ismael, Agar começou a humilhar Sara. Em outras palavras, eu agora tenho um filho dele, você não tem. Você é estéril, você não pode dar filho. E começou mesmo a humilhar Sara. E Sara chega para Abraão, querendo que Abraão tome uma satisfação com Agar, né? E Abraão decide, né? O que é que você acha que tem que acontecer, né? Faça aí conforme bem lhe parecer. E aí Sara diz a Abraão, eu quero que você despeça ela e esse menino, que eles possam sair, né, da minha frente, eu não quero mais vê-los. E a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 14, que Abraão se levantou. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, presta atenção, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi se sentar defronte, à distância de um tiro do arco, porque ela dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Você sabe que tem situações na nossa vida que a gente não sabe o que fazer, né? A vontade que dá é chorar. Só que quando você fica muito angustiado, né, muito atribulado, e você está numa situação que não sabe o que fazer, numa situação dessa, né, você não consegue enxergar um palmo adiante do nariz. Eu sempre costumo dizer, sabe, que momento de pressão não é momento para se tomar decisão nenhuma. Deixa a pressão passar. Depois você toma a decisão que você quiser. Porque quando você está debaixo de pressão, você fica agitada. A gente não enxerga, né? Jesus, quando ele nos deu o Espírito Santo, ele disse assim, o Espírito que eu vou te dar, ele vai te anunciar as coisas que hão de vir. Mas sabe, queridos, como é que o Espírito Santo vai nos anunciar as coisas que hão de vir, o nosso futuro? Se a gente está agitada, sem enxergar. Pega uma garrafa, né, diante de você, transparente. Coloca areia dentro e água e agita ela. E coloca diante dos teus olhos para ver se ela fica embaçada, você não consegue enxergar do outro lado. Mas põe essa garrafa num lugar, deixa aquela areia sentar. Depois que ela sentar, coloca a garrafa diante de você. E aí você vai ver do outro lado. Né? Isso quer dizer o quê? Sabe aquele versículo? Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você só vai saber que Deus é Deus quando você estiver quieta. Enquanto você estiver agitada, você nunca vai saber que o Senhor é Deus. Entende? Que a gente não vai conseguir enxergar nada.
E a H estava assim, agitada, chorando, sem enxergar nada. Mas a Bíblia diz que, no verso seguinte, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse: que tens, H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te. Olha, queridos, quantas coisas na Bíblia. A palavra de Deus é: levante-se, erga-se, né? Dispõe-te, resplandece. Sabe, a gente não vê. Queridos, a Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega, nem pisa a cana quebrada. Deus não é aquele que vê uma pessoa sofrendo e acaba de matar. Isso é papel do diabo. Mas Deus é aquele que sempre tem uma palavra: se erga, se levante, né? Se disponha, né? Resplandeça. Pode ver a palavra quando Deus falou com Josué: ei, Moisés está morto, Josué, se levante. É sempre assim, Deus sempre vai dizer: se levante. E Deus falou com H: ergue-te. Sabe, queridos, não é tempo de estar prostrado, é tempo de se erguer em Deus. Se levante, levanta o rapaz, segure ele pela mão. Quem é que está perto de você que está chorando, prostrado? Ei, você é uma mulher, você é influenciadora. Então levanta essa pessoa, estende a mão, sabe? Se ergue juntamente com ela. Porque eu farei dele um grande povo. E depois que Deus disse isso, presta atenção. Ao verso seguinte diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O que é que eu quero dizer a você? Deixa eu chamar a atenção de você para algo interessante aqui. Esse poço não foi aberto nessa hora, querido. Esse poço já existia. O que aconteceu foi que os olhos de Agar foram abertos para ver o poço. Porque ela estava chorando tanto que não estava vendo nada diante dela. E às vezes a gente está assim, nessa vida de lamúria. Igual aquela oração que tem, né? Nesse vale de lágrimas gemendo e chorando. Enquanto você estiver nele, você não vai ver nada. Não, aqui já está pronto. O que é que eu quero trazer uma lição para você? Existem coisas prontas que Deus já fez para você em Cristo Jesus lá na cruz. Querido, toda a provisão que nós precisamos, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Em Cristo, se você está em Cristo, você já é abençoada. Então tem coisas prontas, não é que Deus vai criar amanhã para você. Ei, existe uma provisão, um poço para você se alimentar. Existe, queridos, uma provisão para você e para o teu filho. Existe provisão para você e para a sua família. O que é que você precisa? É fazer o que está dizendo aqui: se erga, se levanta em fé, creia em Deus. Ele é o Deus do impossível. Se levante, decida mesmo se levantar e dizer: eu vou parar de reclamar, eu vou colocar os meus olhos postos no Senhor e os céus vão se abrir. E a partir do momento que você se levantar, não para chorar, mas para confessar a palavra, para falar do que seu coração está cheio, para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, sabe, para orar. Aí você vai ver. E você vai dizer: meu Deus do céu, como é que eu não consegui ver isso antes? Já estava tudo pronto. Porque tem coisas, não é que Deus vai fazer. Tem coisas que já estão prontas, esperando o teu posicionamento, para ir lá e desfrutar. Porque fé pega. Fé se apossa. Fé possui. Entende isso? E aí, queridos, simplesmente a gente precisa entender isso. As estratégias do inferno tem 3, né, que são as maiores. É desânimo, medo e alianças erradas, associações erradas. Entende? Então, desânimo é o mal do século. Não se deixe se desanimar, estar desmotivada, sem inspiração, porque assim você potencializa o problema. Mas no momento em que Deus diz: se levante, se erga, levanta-se e resplandece, porque vem sobre ti a luz dele sobre a sua vida. Amém? E medo, que é o contrário de fé, e alianças ou associações erradas. Essas são as 3 piores coisas. E armas, né? Isso são verdadeiramente estratégias do inferno para te paralisar.
Então não se paralise. Se levante, se erga, né? O segundo semestre começou agora. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas, né? Decida falar a coisa certa, crer certo, pensar certo. Porque assim como o homem se vê, assim ele é. Então se veja como Deus te vê. Deus não te vê derrotado. Deus não te vê, sabe, queridos, abafado. Nem te vê, nem te quer assim. Deus te vê uma grande mulher, né? Aquela cheia do Espírito que vai levantar outras ao teu redor. Seja essa mulher que ergue a sua casa, essa mulher sábia, né? Que ergue o seu marido, o seu trabalho, o seu ministério, né? Cheia de saúde, de paz, com um sorriso de Gênesis a Apocalipse. Porque esse é um tempo que Deus reservou para a igreja, para se ver a diferença de quem crê e quem não crê. E eu espero de todo o meu coração que você medite nessas verdades, que você avance, né? Que você creia em Deus de todo o coração. Fé não é um salto no escuro. Fé é a certeza de que tem um Deus no céu que age aqui na terra, em meu e em seu favor. Amém? Sejam abençoadas na prática dessa palavra. Para mim foi uma honra, um prazer poder compartilhar essa palavra com você, né? E eu creio no poder dessa palavra invadindo essas câmeras e entrando e mexendo com você por dentro, né? Ao ponto de te erguer para um tempo novo e maravilhoso. Amém, queridas? Um abraço. Eu sei que a gente ainda se encontra pessoalmente aqui na terra. E se Jesus voltar antes, a gente se vê nos ares. Mas nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz a palavra. Medite nisso e sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém, amém. Pastora Rossana, aí em Maceió, receba o nosso abraço, o nosso muito obrigada. Que palavra poderosa, que palavra inspiradora, que desafio de fé para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você aí em casa foi tão abençoado quanto nós aqui. Nós estávamos assistindo aqui, não é, através do nosso telão e sendo realmente edificadas por aquilo que Deus colocou no coração da pastora Rossana. Que Deus continue a abençoá-la, que Deus continue a usá-la como um instrumento poderoso nas mãos dele. E nós queremos agora orar com você. Nós queremos orar para que você seja desafiado a ter fé, para que você seja desafiado a que a sua fé cresça, para que você não olhe para as circunstâncias, mas para que tudo aquilo que você ouviu aqui nessa tarde seja mesmo algo que venha te impulsionar para que você possa viver o melhor de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Deus, que haja fé, que haja mesmo, Pai, um renovar no coração, que a Tua palavra tenha mesmo entrado, a Tua palavra viva tenha calado em cada coração. Pai, que a fé tenha sido fortalecida, que a fé tenha sido, ó Pai, confrontada, para que as pessoas que estão enfraquecidas sejam fortalecidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor esteja curando, Pai, enfermos, aquelas pessoas que já perderam a fé no sentido da sua saúde física. Nós oramos declarando: sejam curadas em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão enfermas emocionalmente, sejam curadas em nome de Jesus. Saia toda depressão, saia toda tristeza,
casa. Saia tudo aquilo que o inferno tem colocado na sua vida, na sua casa. Nós declaramos em fé que você já está liberto em nome de Jesus. Declaramos que você já está curado em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome, Pai. Louvamos o teu nome por tudo que ouvimos. E agradecidos, continuamos orando ainda com a pastora Sheila. Oh, Pai, como é bom receber a sua palavra, Pai. Como é bom andarmos, Senhor, junto com pessoas cheias de fé, Pai. Obrigada, Senhor, por essa igreja, Pai. Obrigado pela família pastoral que tem nos conduzido, Senhor, a realmente confiar em Ti, Pai. Tem fortalecido a nossa fé através de palavras, tem nos levado ao Senhor, ó Pai. Obrigado por cada família aqui, ó Pai. Cada uma que está aqui nos ouvindo, ou que vai ouvir depois, Senhor, esse momento desse ministério, Senhor, de mulheres, ó Pai. Obrigada pela palavra da pastora Rosana, Pai, que queima nos nossos corações. Que cada mulher saia, Senhor, dessa live cheia de fé, podendo confiar e entregar a sua família para o Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor visite as famílias, ó Pai. Vá convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Resgata os que estão perdidos, ó Pai. Se existe alguém dentro da casa da sua filha, do seu filho que está aqui assistindo, Pai, que ainda não te conhece ou que está desviado dos seus caminhos, ó Pai, nós cremos que esse é o ano que o Senhor preparou para mudanças, que esse é o ano que o Senhor preparou, Senhor, para conversões, para restaurações familiares. Se existe algum casamento destruído, que a pessoa já está pensando em desistir, ou já está até para assinar os papéis, que o Senhor realmente visite os seus filhos e restaure casamentos. Que a fé dessas mulheres seja tão forte e tão grande, a confiança no Senhor, que o Senhor possa agir no meio da sua casa, da sua família. Nós entendemos também a falta de comunicação, Senhor. Que o Senhor quebre toda a torre de Babel dentro dos lares, dentro das casas, vai convertendo o coração do esposo ou da esposa, dos filhos aos pais, e que realmente eles possam estar alinhados ao Senhor. Que realmente o Senhor venha queimar nos nossos corações, ó Papai. Nós entendemos que esse é o ano realmente, Senhor, que o Senhor preparou para um grande avivamento, para um grande mover. Nós cremos nessa palavra, nós declaramos famílias convertidas, lares restaurados, mas visita também os seus filhos pródigos, Pai. Visita os filhos afastados, ó Pai, que eles tenham saudade da casa do Pai. Que cada um possa ser boca de Deus. Nós entendemos nessa tarde que a nossa boca foi feita para abençoar e que da nossa boca saem decretos, ó Pai. Então nós lançaremos decretos na vida de muitos que estão lá fora, que eles são preciosos, que o lugar deles é aqui, que eles realmente têm um Deus que é um Deus poderoso, que cada um possa entender quem o Senhor é através da nossa vida, da nossa boca, da nossa palavra. Que sejamos instrumentos do Senhor por onde passarmos, porque a nossa boca foi feita para abençoar, para restaurar, para construir e para transformar. Que realmente muitos te reconheçam, Pai, através das nossas bocas. Que cada mulher da sua casa agora coloque a sua mão na sua boca e declare assim: a minha boca foi feita para a honra e glória do Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, se ela ainda não estava sendo usada totalmente para o Senhor, os meus sentidos são consagrados ao Senhor e a minha boca vai ser feita somente para abençoar, para trazer vida, para restaurar, para curar, para libertar e para fazer um novo na vida das pessoas. Eu declaro ser uma mulher influenciadora, uma mulher imparável, uma mulher que realmente vai fazer a diferença na casa, na família, por onde eu passar, no meu serviço, Pai. Eu agradeço, Senhor, e eu peço que o Senhor levante muitas pessoas cheias de fé para caminhar conosco, assim como nós temos aqui na PIB de Marília. Os pastores de fora, as pessoas que estão nos vendo de outra cidade, elas tenham referenciais, que andem perto de pessoas cheias de fé, pessoas cheias de credulidade, Pai, pessoas cheias de amor, que elas possam ser influenciadas por pessoas parecidas com o Senhor. Pai, eu agradeço por essa igreja. Eu não posso nunca orar e não ter gratidão, porque se eu estou aqui hoje, muitas famílias aqui nessa igreja, nessa cidade, nas nações conhecem Jesus e têm conhecido a fé através da vida dos nossos pastores, Pai. Eu agradeço pela vida da pastora Rosângela, do pastor Domingos, ó Pai. Nossos pais espirituais, pessoas que têm nos influenciado, que têm nos motivado, que têm nos ensinado o que é Jesus, que realmente mostram o que é fé a cada dia, que não nos deixam esmorecer, que nos direcionam porque eles são cheios de Jesus.
Obrigada, Senhor, pela vida deles, ó Pai. Obrigada por essa igreja que não parou, que está avançando, onde está acontecendo batismos. Pela fé, Pai. Pela fé que nós vivemos cultos, Senhor, cheios, Senhor. Nós vivemos realmente pessoas sendo convertidas, pessoas cheias do Senhor, pessoas cheias de sede do Senhor. E nós cremos que esse ano nós ainda iremos viver, Pai, pela fé, o melhor ano da história da PIB de Marília, das igrejas, do reino de Deus nessa terra. O reino vai avançar como jamais antes e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós agradecemos a você que esteve conosco durante toda a tarde, que esteve participando conosco do nosso evento Mulheres com Propósito.